Olá pessoal, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Solange. Eu sou Alan Borges. Alan, o que a gente vai falar hoje aqui no canal? Nós iremos falar da graphic novel Do Inferno, do Alan Moore e do Ed Campbell. Essa edição é compilada. Foi muito tipo a atuação da Rede TV, né? Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e cliquem no sininho para receber as notificações. E não curta só se gostar não, se você não gostar também curte, porque dá trabalho, tá bom? Nosso editor xinga a gente, explora a gente. Não parece, mas nós somos crianças chinesas. Nós trabalhamos 16 horas por dia gravando esse vídeo pra vocês. Então, por favor, dê o retorno, tá bom? Sobre o que é esse livro? Errou! Bom, Desculpa, não é um livro, é uma graphic novel. É claro. Pra quem não sabe o que é uma graphic novel, podemos dizer assim uma aproximação entre um livro e um quadrinho. É uma história dotada de início, meio e fim. E tem um conteúdo mais adulto e um roteiro mais denso. E respondendo a sua pergunta, Sim. se trata da abordagem sobre o caso do Jack Stripador. Jack Stripador, pra quem não conhece. Jack Stripador foi um assassino em série que atuou na cidade de Londres no final do século XIX e que é acreditado a ele 5 mortes confirmadas, todas de mulheres e prostitutas. Curiosamente, ele nunca foi preso, é um dos maiores mistérios que ainda está envolto em diversas teorias, muitas delas. Os próprios especialistas eles não chegam num consenso, porém o Alan Moore ele cria uma teoria própria, mas também se baseia em trabalhos de especialistas, que é Jack the Ripper, The Final Solution, um livro abordando um assunto, e a partir da visão desse livro, conjunto com a visão própria do Alan Moore e do auxílio das pesquisas do Ed Campbell, o Alan Moore traça, digamos assim, sua própria teoria a respeito do caso. Considerado uma obra-prima. Considerado uma obra-prima, ganhou diversos prêmios internacionais, todos do setor. Alan Moore é um escritor super renomado, junto com Neil Gaiman e Frank Miller, compõe, digamos assim, a trindade dos quadrinhos. Só por ser Alan Moore já é fenomenal. E essa daqui é uma das maiores obras dele. Foi inclusive adaptado do cinema no filme de Johnny Depp, mas pode pular que esse filme é horrível, tá? Dica do Modestamente. Por que do inferno? Foi criada uma patrulha, digamos assim, para caçar o Jack. Então pararam-se os crimes. O chefe da patrulha disse que o Jack teria ficado com medo dele. A reação do Jack foi escrever uma carta, colocar como endereço, no lugar de endereço do remetente, escrever From Hell, do inferno, e escrever algo do tipo: olha aqui como estou com medo de você. Mandar dentro de uma caixa a carta com um rim dentro, removido cirurgicamente. E essa carta é a única prova concreta que nós temos do Jack. Muito do que a gente sabe é muito devido à imprensa. Sim. E tem uma coisa bem interessante sobre esse nome, Jack Stripador. O assassino em série mais famoso do mundo, no momento nenhum, ele cedeu esse título. A imprensa que ele atribuiu esse nome, até porque ele foi do frenesi da época. Esse foi o primeiro caso a ser coberto assim, em tempo real pela imprensa, pela efervescência do momento e também pelo telégrafo e pelas condições que permitiam com que o caso fosse abordado de diversos lugares do mundo quase que ao mesmo tempo. Durante um bom tempo, assim, o Jack foi tido como um popstar do mal, digamos assim. Não é de hoje que o ser humano gosta de ver desgraça. Por isso, haviam diversas cartas, seja de pessoas querendo se passar pelo Jack para ganhar fama, e até mesmo de repórteres querendo simplesmente manter a manchete quente, não deixar a manchete esfriar. Will this be on television? Morning news, if it bleeds, it leads. Londres, nessa época, era a maior capital do mundo, né? Era a maior capital do mundo, era a cidade, inclusive foi a cidade mais populosa e também a maior, geograficamente falando, até 1950, quando ela perdeu, tipo, não sei em termos geográficos, mas em índice populacional ela perdeu para Tóquio. Digamos assim que o Império Britânico era o centro do mundo naquela época. Era talvez até mais do que os Estados Unidos é hoje, Londres era até mais do que Nova York é hoje. Então,
Eles te inserem nesse contexto e ao mesmo tempo ele te mostra a dicotomia do lado pobre de Londres. De um lado você tem alta cúpula, tem alta nobreza e etc. E do outro lado você tem pessoas vivendo em condições completamente miseráveis. Não havia lei trabalhista, não havia nada. As pessoas trabalhavam tipo 16, 18 horas por dia em condições miseráveis, sem saneamento básico, sem estrutura, sem serviço, sem nada. E o Alan Moore ele faz pesquisas assim desde os pubs que existiam naquela época, onde se localizavam nas ruas, que canções eles cantavam, inclusive canções de baixo calão no bordel. Quem ajudou nisso foi o Neil Gaiman, no qual o Alan Moore brinca dizendo que conhece todas as palavras de baixo calão dos últimos 600 anos. Oh, really? O papel da mulher também é muito interessante, como o Alan Moore contextualiza isso. Por exemplo, a maioria das mulheres na história são coadjuvantes, são as personagens assim, que não são nem secundárias. A atendente do pub, ou a esposa de não sei quem, só tem dois pontos femininos na história, que é a rainha, a própria rainha Vitória, e as próprias prostitutas de Whitechapel, e não só as vítimas, mas também suas amigas, com suas condições de vida e seus problemas, etc. Ele traça curiosidades do dia a dia. Tem uma expressão em inglês que eu não vou lembrar agora, mas que é como se fosse dormir sobre o varal, dormir no varal. E que o Alan Moore retrata a raiz dessa expressão, que mostra completamente a condição precária com aquelas pessoas viviam, aquelas pessoas que não tinham, por exemplo, dinheiro para passar a noite no albergue. Então elas passavam a noite num quarto, no qual eram colocadas cordas atravessando o cômodo, elas se penduravam em pé ou sentadas, e passavam a noite assim, debruçadas numa corda, e de manhã alguém vinha, soltava a corda e elas caíam de cara no chão. E ainda tem diversos personagens históricos que aparecem ao longo da narrativa, e tem uma cena que é interessante, em que o menininho vai falar com a Aberline, que é o principal investigador encarregado do caso do Jack, que era o Aleister Crowley, que foi o maior ocultista do século XX, fundou diversas associações ocultistas e satânicas, que influenciou um monte de gente, influenciou Raul Seixas, foi tema de música do Black Sabbath. Influencia aquele clássico Bebê de Rosemary, no qual aquela associação de ocultistas remete ao Aleister Crowley, e inclusive o próprio já citado Neil Gaiman, na sua principal obra, que é Sandman. É muito interessante você ver, eu não tinha me dado conta, pelas datas, etc., que essa figura cresceu nessa Londres macabra, sangrenta e conturbada, do qual o Jack estava trabalhando e eternizando na sua obra. O que tem do inferno para ser considerado uma obra-prima? O Alan Moore, a gente não pode falar muito para não dar spoilers aqui, mas digamos assim, coloca o Jack como parteiro do século XX. E remonta até mesmo à física quântica, né? O graphic novel brinca o tempo todo também com essa questão do espaço, tempo, e quanto pequenos atos influenciam numa dimensão maior do qual a gente não tem ideia e controle. Isso. Você está tão imerso ali na Londres vitoriana que quando aparece o primeiro pontinho ali desse espaço-tempo, eu tive que voltar porque eu não estava acreditando no que eu vi. We have to go back! Inclusive isso remete à própria narrativa, tanto do roteiro quanto a narrativa gráfica do Ed Campbell, que é muito interessante. Logo no início, quando ele começa a brincar com o espaço-tempo, eu fiquei assim, eu falei, nossa, peraí, eu perdi alguma coisa, voltava a página. Por que isso tá aqui? E no final faz todo o sentido. Eles narram de modo completamente único essa graphic novel. Começa
você vendo em primeira pessoa. Nunca tinha visto uma graphic novel, até mesmo uma HQ que seja primeira pessoa, no qual só aparecem as mãos do protagonista, digamos assim. E também tem a questão do tempo de narrativa. Começam com capítulos bem curtos e com 9 quadrados por página, e os capítulos vão aumentando. No meio exato da narrativa, os capítulos voltam a diminuir e os quadros também. Dá ritmo na narrativa. Exatamente, te dá a sensação que você está inserido exatamente no ritmo do qual o Alan Moore queria. Uma coisa interessante que me remeteu agora, me veio agora na minha memória, ela se chama Gabriel. Obrigado, Gabriel. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui. É que a leitura se dá de tal modo em que dá a impressão de que foi proposital essa nossa ação, esse nosso estranhamento na leitura. Parece que o Alan Moore planejou que nós voltássemos na leitura, remetendo a essa teoria da física quântica, e que também que nós estamos soltos de espaço-tempo. Estou emocionado, para caraças. Uma coisa interessante, Para de gritar, peste! que o fato do Jack nunca ter sido pego é dele ter praticamente uma relação de unidade entre ele e a cidade de Londres, dá a impressão que ele ainda está lá. E que ele é a ponte do século XIX até o século XX, e a graphic novel trabalha muito bem nisso, inclusive a ponte até o dia de hoje. Foda-se. Essa editora aqui é a editora Veneta, lançou capa dura, o acabamento achei bonito, papel também, né? Essa edição é a edição compilada de 2014. O Inferno começou a ser publicado numa revista na Inglaterra em 89. Depois ele e o Ed Campbell resolveram publicar em forma de capítulos. E aí em 99 resolveram fazer o compilado. Então o compilado original é de 99. E se você for perceber, ao todo são 10 anos de pesquisa e desenvolvimento da obra. Inclusive, eu acho um ponto muito bom o quadrinho ter sido em preto e branco. Porém, a imersão seria melhor. Ele trabalha com gore, tá, gente? O Ed Campbell e o Alan Moore não poupam nada. Eu acho que poderia ser uma linha mais ou menos como a do Kentaro Miura, que é o autor de Berserk, no qual tem tudo isso no mangá. Não que eu acho que teria que ter uma orientalização, assim, entre aspas, do traço. Não, estou dizendo que poderia ser uma coisa com um tom assim, mais realista, mas mantendo o tom sombrio e pavor, noir, etc. O cara chega apresentando uma obra dessa, depois de escrever um roteiro desse, eu xingava. You're fired. Então, Arlan, quais são suas considerações finais? Bom, é uma obra-prima da literatura, não digo só da nona arte dos quadrinhos, mas uma obra-prima da literatura, e baseada em todo um contexto histórico e verídico, feita por um mestre e por um cara que, por mais que eu tenha criticado, eu respeito muito, que teve muitos acertos e uma extensa pesquisa, e baseado em tudo isso, e seu reflexo na cultura pop e tudo mais, eu acho que é uma obra indispensável. Mas e você, Solange, quais são as suas considerações finais sobre a obra? É uma obra densa, termina de ler e ela continua na sua cabeça. Apesar de ter muita coisa para ler, no momento em que ela te fisga, você não quer parar de ler. Foi bem difícil, porque você cansa também, né? Também tem outras coisas para fazer, você não vive só lendo. Mas enfim, vale bastante a pena. Só reitero que você é uma profissão perfeita, né? Viver de ler, né? Se acordar de manhã, ver aquele dia chovendo, frio, chuvoso. Aí você fala assim, hoje eu vou trabalhar em casa. Eu entro debaixo da coberta, abro aquele livro. Trabalhar lendo. Bom, se você está até agora e não se mudou para Londres, mas caso tenha se mudado, nos convide, curta,
comente, compartilhe, se inscreva no canal, reitero, clique no sininho para receber nossas notificações e me procure nas minhas redes sociais. Até mais. Tchau, galera. Perfeito. Perfeito. Certo. Eu sou a Solange. Eu sou Alan Borges. Eu tô aqui no canal desde o começo do Modestamente, tá? Por trás das câmeras. Eu tenho problema de dicção, por isso que eu não fico muito aqui. Do que a gente vai falar hoje, Solange? Hoje a gente vai falar Da graphic novel do Inferno, do Alan Moore e do Ed Ele Catmull. perguntou. Eu perguntei, eu respondo. Olá a todos, eu sou Alan Borges, você está no canal Modestamente. É o quê? Atuação da Rede TV, né? E depois reclamam do Ridley Scott que faz 20 tomadas. Tá vendo? Ele já tá... Atores são gado. Hitchcock. Alfred. Sabe o que eu vi outro dia no Twitter? Agora eu tô falando assim, gente, todo mundo chama o Drauzio Varela, mas será que o nome dele é Áuzio Varela? O pessoal chama de Drauzio porque ele é doutor? Será que essa vida tu está apresentando o cara errado? É verdade.